O Deus Marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 679. História paralela, 8. Hífen ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação. Dongbeng Saki, quem é aquele? Não é ele a constelação que empunhou a espada que inverteu o símbolo do Taiji? Ah, aquele que lutou com Seong Jihan no mar ocidental há muito tempo? Quando Yoon-se mencionou Dongbeng Saki como o nome do Deus Marcial, os telespectadores começaram a comentar sobre quem ele era. Para eles, Dongbeng Saki era uma constelação anterior à era colonial da Tree World Union. Sua batalha com Seong Jihan deixou uma impressão tão forte que eles rapidamente se lembraram de quem ele era. Mas por que Dongbeng Saki é considerado o Deus Marcial? Não há informações no IFWiki? Vejamos. A informação. O IFWiki, um site frequentemente atualizado com conteúdo relacionado ao Battle.net, como jogadores deste mundo e situações nacionais, surpreendentemente continha dados sobre o Deus Marcial. Talvez por se tratar de um mundo criado dentro da Torre do Deus Marcial, aqueles que o acessaram reuniram algumas informações. Neste mundo, em vez de Guan Yu, Dongbeng Saki é reverenciado como Deus Marcial. Existem santuários de Guan Yu, mas Dongbeng Saki parece ser mais famoso como Deus Marcial. Então, basicamente, o Guan Yu moderno foi substituído por Dongbeng Saki. Ele é ainda mais popular que Guan Yu. Parece que Dongbeng Saki absorveu todas as outras imagens do Deus Marcial. De acordo com as informações que os telespectadores postaram no chat, parecia que neste mundo o conceito de Deus Marcial igual a Dongbeng Saki era amplamente aceito. Isso é, certamente diferente do mundo antes da minha regressão. O fato de a presença de seres alienígenas ou do Battle Market não funcionar aqui pode ser atribuído ao nível de implementação dos dados. No entanto, a percepção de Dongbeng Saki como Deus Marcial foi uma divergência definitiva de seu mundo original. Na verdade, esta pode ser a única diferença notável descoberta até agora. Então, Dongbeng Saki é o Deus Marcial aqui. Os olhos de Sang Jihan se aprofundaram em contemplação. Dongbeng Saki, um ser com o talento marcial mais excepcional de todos. Mas poucos sabiam o quão imenso era realmente o seu talento. Até mesmo os telespectadores consideraram Dongbeng Saki forte, mas no final das contas, uma constelação que foi derrotada por Seong Jihan. E Jiang Shang está perseguindo o vazio agora, então ele não é amplamente conhecido. Atualmente, a figura famosa entre a humanidade era a filha de Jiang Shang, Kang Seol-yang, que atuava como mercenária. Poucos sabiam sobre seu pai. Em última análise, os únicos que realmente entenderam a verdadeira natureza de Dongbeng Saki foram eu, ou talvez Mitra. Seong Jihan relembrou a vez em que aumentou seu status, azul, para 2 e destruiu este mundo. A mensagem que apareceu no final foi: siga seu verdadeiro coração. Na época, ele não havia compreendido totalmente o significado daquela mensagem. Um mundo onde Dongbeng Saki é considerado o Deus Marcial. Isso pode estar ligado aos meus verdadeiros sentimentos. Sempre senti que fiquei atrás dele no campo das artes marciais. Mesmo quando ele suprimiu Mitra. Ele nunca conseguiu manifestar totalmente o infinito que Jiang Shang havia alcançado. Apesar de anos de treinamento, ele só alcançou o nada, o estágio anterior ao infinito. Talvez tenha sido por isso. Desde então, ou talvez até antes, Seong Jihan pensava secretamente que o título de Deus Marcial não combinava com ele. Porque havia alguém mais merecedor de ser chamado de verdadeiro Deus das artes marciais. Este mundo é algo que eu criei, afinal, um mundo onde o Yoon-se a pré-regressão foi revivido e Dongbeng Saki existia como Deus Marcial. Não havia mais ninguém além de Seong Jihan que poderia criar tal mundo. Ele duvidou de si mesmo. No entanto, é muito cedo para fazer um julgamento definitivo. O aparecimento do vazio quando Seiya desapareceu e outros elementos suspeitos permanecem. Ele não tinha informações suficientes sobre este mundo. Ele decidiu que precisava investigar mais. Com esse pensamento, ele se virou para Yoon-se e falou com firmeza: eu não sou Dongbeng Saki. Oh, entendo. Pensei que se você fosse o Deus Marcial, você deveria ser Dongbeng Saki. Uma pitada de confusão brilhou em seus olhos. Bem, não há regra de que uma constelação deva estar conectada à mitologia humana. Mas por que presumi que você era Dongbeng Saki? É de conhecimento comum entre a humanidade que o Deus Marcial é Dongbeng Saki. Sim, você está certo. Quando se trata de outros deuses, vários seres vêm à mente, mas por alguma razão, apenas Dongbeng Saki surge para o Deus Marcial. Numerosas divindades como Zeus vieram à mente até mesmo para o Deus do Trovão. Mas quando se tratava do conceito de Deus Marcial, apenas Dongbeng Saki parecia ocupar esse espaço. Então, como devo me dirigir a você, Deus Marcial? Na frente dos outros, me chame de tio. Quando estivermos sozinhos, você pode me chamar de Deus Marcial. Oh, entendido, Deus Marcial. Quando Yoon-se assentiu. Busy. Uma janela de mensagem apareceu diante dos olhos de Sang Jihan. Você identificou a verdadeira natureza do Deus Marcial. As condições claras da missão foram reveladas.
Condições claras da missão? Então, ao completar isso, ele poderia acabar com o mundo criado dentro da torre do Deus Marcial. Eles se concentram na mensagem que apareceria a seguir. Impedir a descida do Deus Marcial, Dongbang Saki. Sua estatística atual, azul, é 1. Sua chance de vitória é de 0%. Junto com o objetivo da missão, sua taxa de vitórias foi exibida. Impedir a descida do Deus Marcial. Ele teve a sensação de que algo estava por vir quando mencionou a identificação da verdadeira natureza do Deus Marcial. Então, o objetivo final desta missão era impedir a descida de Dongbang Saki. Uma chance de 0% de vitória significa que com minhas habilidades atuais, não posso parar Dongbang Saki se ele descer. Dado que a mensagem referia-se ao seu estatuto, azul, ser 1 e calculava a sua taxa de vitórias, parecia ligada ao valor de azul. Mesmo que a estatística, azul, tenha habilidades excepcionais, tê-la em 1 tem seus limites. Com azul, em 1, ele poderia apagar um jogador nacional de segunda linha em um instante. Mas a batalha poderia ter sido diferente se ele lutasse contra um jogador mais forte. E se o seu oponente fosse o Deus Marcial Dongbang Saki e não qualquer jogador, certamente seria impossível com azul, em 1. Mas não consigo aumentar mais o azul. O mundo da missão foi destruído quando ele aumentou seu atributo de 1 para 2. Como ele deveria parar Dongbang Saki sem poder aumentar suas habilidades? Ele deveria cronometrar corretamente e levantar, blue, quando Dongbang Saki descesse, para destruir o mundo. De alguma forma, sinto que isso resultaria no fracasso da missão. Como ele estava pensando que essa não era a solução. Busy. Você descobriu as condições claras da missão. Você concluiu uma submissão. Você pode aumentar sua estatística, azul, em 1. Só então, uma mensagem apareceu diante de seus olhos, oferecendo exatamente o que ele precisava. Concluir submissões me permite aumentar meu status, azul. Ele nem sabia que existiam subquests. Observando a série de mensagens que apareceram após reconhecer Dongbang Saki como Deus Marcial, ele as olhou com desconfiança. Bem, vamos tentar aumentá-lo. Seguindo a mensagem, ele decidiu aumentar sua habilidade. SSSS. Quando uma aura azul emanava de seu corpo. Mesmo que você não seja Dongbang Saki, acredito que você é o Deus Marcial. Você não precisa me mostrar de novo. Yeon-se, confundindo suas ações com uma tentativa de distorcer o mundo como antes, falou apressadamente. Mas, uau! A aura azul intensificou-se brevemente antes de ser reabsorvida em seu corpo. Oh, ele voltou. Ela coçou a bochecha com um dedo. Ele não parecia ter intenção de provar ser o Deus Marcial novamente. Talvez ela tivesse tirado conclusões precipitadas. Quando ele olhou para a expressão um pouco envergonhada dela. Sua estatística, azul, aumentou em 1. Ele desviou o olhar para a janela de mensagens. Mesmo com blue, agora em 2, o mundo permaneceu intacto, ao contrário de antes. No início, pensei que este mundo estava incompleto e facilmente destruído se o azul fosse aumentado. Mas não foi o caso. Em vez disso, o sistema estava precisamente limitando o aumento do azul. Certamente, este não era um mundo que pudesse ser simplesmente descartado como um bug. Com esse pensamento, ele tentou avaliar a extensão de sua habilidade aumentada. Neste nível, posso facilmente suprimir jogadores nacionais de primeira linha. Ele poderia derrotar jogadores nacionais sem dificuldade. Ele pode estar um pouco em desvantagem contra jogadores de primeira linha como o Rei da Espada. Se Blue, aos 2 anos fosse tão forte, então aos 3 ele seria capaz de dominar o Rei da Espada de forma decisiva. Claro. Mas o problema agora não é o Rei da Espada. Ele já havia resolvido suas queixas com o Rei da Espada na realidade. Neste mundo, tudo o que importava era concluir a missão. Quer o Rei da Espada continuasse fascinado por Chizuru no Japão ou não, Seong Ji-han realmente não se importava. Enquanto eu apoiar a CEA deste mundo para se tornar independente, isso é o suficiente. Essa perspectiva se estendeu à humanidade no mundo atual. Se a Coreia se tornou a mais baixa do Nordeste da Ásia e caiu em ruínas devido aos portais das masmorras. Ou se a humanidade ficou em último lugar na Liga Espacial, isso estava fora de sua preocupação. Tudo o que importava para a autorização da missão era aumentar o seu estatuto, azul. O que quer que acontecesse com o mundo não era da sua conta. No entanto, sua estatística, azul, atingiu 2. Uma nova função foi desbloqueada. Uma janela de submissão foi criada. A função, logout temporário, foi ativada. A situação mudou depois de aumentar, azul, para 2 e criar a janela da subquest. Submissões? Bip. Quando ele tocou nas subquests piscantes na janela de mensagem. Busy. Uma nova janela apareceu ao lado dele. Submissões. Ajude Yeon-se a chegar à Liga Diamante. Reúna-se com pelo menos 10 conhecidos, 1/10. Subjungue o Rei da Espada, Yeon-se-jin. Um total de 3 itens de submissão. Ao revisar cada um deles, ele pensou. Bem, eles não parecem muito difíceis. Com Lat Bloomer, Yeon-se cresceria bem com o tempo.
Considerando que a contagem de conhecidos já era 1, ele só precisaria encontrar mais 9 pessoas para limpá-la. Quanto a subjugar o Rei da Espada, mesmo que fosse um desafio com suas habilidades atuais, será fácil quando eu limpar apenas um deles. Se ele pudesse aumentar, azul, para 3 completando uma subquest, ele poderia definitivamente suprimir o Rei da Espada. Como esperado das submissões, elas não foram excessivamente desafiadoras. Tempo até a descida do Deus Marcial, 100 dias. 100 dias? Mas ao ver que faltavam apenas 100 dias para a descida de Dongbang Sake, ele franziu a testa. Não importa o quão rápido Yoon Sea subisse de nível, chegar à Liga Diamante em 100 dias era impossível. Você, qual é o seu nível atual? Por precaução, ele perguntou sobre o nível dela. Eu, estou no nível 1, ainda nem entrei na Liga Bronze. Ela casualmente afirmou que estava no nível 1. Então concluir a primeira submissão é impossível por enquanto. Subjugar o Rei da Espada não seria fácil com Blue aos 2. No final, a única submissão que ele conseguiu resolver imediatamente foi a segunda. Mas conhecer 10 conhecidos. Agora que penso nisso, não tenho muitas pessoas que eu possa chamar de conhecidos. Ele nunca foi particularmente sociável e recentemente esteve ocupado navegando em crises em escala interestelar. No máximo, ele tinha familiares, membros da guilda, alguns funcionários do governo e alguns membros da equipe de representantes humanos. Muitos deles seriam difíceis de encontrar na minha posição atual. Na realidade, Seong Ji-han era uma figura insubstituível na humanidade. Mas aqui ele não passava de um homem desempregado que você poderia encontrar em qualquer lugar. Para conhecer seus conhecidos, ele precisaria de uma posição social diferente. Eu me pergunto o que chamaria mais atenção: conseguir 100 vitórias consecutivas no Battle.net ou limpar portais de masmorras. Perdão, é possível que os portais das masmorras desapareçam? Os portais de masmorras se espalharam como uma praga neste mundo após a fase inicial de entrada na Liga Espacial. Embora alcançar 100 vitórias consecutivas no Battle.net certamente chamasse a atenção, talvez resolver portais de masmorras fosse mais significativo aqui. Nesse caso, priorizar a remoção do portal da masmorra parecia melhor. Você já filmou para o Battletube? Ele perguntou, pretendendo transmitir ao vivo o processo de limpeza dos portais das masmorras. Sua expressão escureceu imediatamente. Battletube, já filmei antes, mas minha conta não é útil. Sou alvo da família do Rei da Espada. Ainda assim, os espectadores irão migrar rapidamente. Bem, eu suponho? Então tudo bem. Ele sorriu, seus olhos frios. Quando esta transmissão terminar, as atitudes das pessoas mudarão 180 graus. Ele estava confiante. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.